Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana, para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse então a mulher: o senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: falou bem, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade. Disse então a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Uma conversa breve, e o Filho de Deus, ele aborda um ponto, um tema crucial para a gente, porque após a morte do rei Salomão, pegar um pouquinho lá de trás para ficar mais fácil de entender, se não me engano, seu filho chamado Jeroboão cometeu um erro e não soube governar, então houve divisão. Separou-se as 12 tribos, 2 para um lado, restante para o outro. Nessa divisão, Samaria virou a capital de uma parte das 12 tribos, e Jerusalém, capital de outra parte. Dividiu-se uma nação. Uma capital seria Brasília, a outra Fortaleza. Quando se dividiu, antes dessa divisão, por causa do rei Salomão, da sua oração e da forma como ele vivia com Deus na época, criou-se um templo, onde o Senhor disse: me adorarão aqui, dessa forma. Aqui estarão os sacerdotes, os pastores, aqui estarão os líderes religiosos. Eu serei adorado aqui. Quando houve essa divisão, as 10 tribos saíram de Jerusalém e foram para outro lugar. Eles queriam continuar adorando a Deus. Então o que foi que eles criaram? O rei deles pensou: se esse povo sair para adorar lá, em Jerusalém, eles vão ficar por lá. Eu vou perder meus súditos.
Resultado? Vamos levantar aqui um Deus, falso Deus. E por isso, na conversa, o Senhor Jesus deixa bem claro: vocês adoram o que não entendem. Porque estavam adorando imagens, já estavam quebrando um princípio de mandamento. Não farás para ti outros deuses. Só que não é só os judeus, a gente tem esse costume de esquecer o mandamento e fazer algo que satisfaça a nossa consciência, o nosso coração. Que dito pela Bíblia é mentiroso e enganador. Prosseguindo. Adorar a Deus. Prostrar-se diante de Deus. Em espírito. Para a gente agora. Jesus conversando com a samaritana, ele se achava inimigo dos judeus, sendo que era o povo de uma mesma nação. Vamos adorar a Deus de que forma? Vocês falam que é lá em Samaria, falam que é aqui, e aí? Estou vendo que tu é profeta, me responde tu, que é boca de Deus. Querida, chegou o momento em que não, para começo vocês adoram errado. Vocês adoram imagens, vocês criam um misticismo no culto de vocês. É mó bagunça. Então os samaritanos estão errados sim, pois a salvação vem dos judeus. A salvação vem daqui, ó. O templo é aqui, as coisas estão aqui. Então, embora vocês sejam compatriotas, uma linguagem mais clara, Jesus falou assim para ela: vocês estão errados. E agora? Mas acabou esse negócio de adorar aquilo. Acabou. Não existe lugar certo, não são entre essas quatro paredes. Não é a forma de adorar, mas sim como adorar. É uma conversa rápida assim, sabe? E Jesus vem esclarecendo coisas importantíssimas para a gente hoje. Em espírito e em verdade. Aquilo que é espiritual, igreja, não é material. E se não é material, eu já não preciso de amuleto para adorar. Eu já não preciso dar mortal para trás. Eu já não preciso plantar bananeira. Eu já não preciso lhe emocionar com a minha voz. Eu só preciso dizer para você quem Ele é. O que Ele fez por você. E quando eu digo isso, é suficiente para que você o adore. Ele é a imagem do Deus vivo. Ele, Jesus Cristo, a quem nós adoramos, confessamos e em quem nós esperamos. Ele é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão de quem Deus é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que se fez carne, se fez um de nós. Ele é aquele que foi crucificado, ressuscitou, a morte não conseguiu parar ele. Não entrou em decomposição, não apodreceu, não adubou pé de manga, ele ressuscitou. Ele vive e reina, e agora ele está à direita da majestade, à direita do Pai. Então, quando eu começo a falar isso aí, automaticamente vocês começam a glorificar. E não importa se você está glorificando aqui dentro, ou se você está glorificando ali na rua. Isso Jesus deixa bem claro. Vamos parar com esse tipo de confusão boba, de divisão que não leva a lugar nenhum. Adorar em espírito não resume a prédio, não resume a vestimenta, não resume a comportamento simples ou a liturgia no geral. Quando tu honra teu patrão, empregado, tu adora. Quando tu cumpre teus compromissos, por temor a Deus, é claro, não apenas por mera obrigação. Quando tu ama tua esposa, quando tu obedece o teu pai, quando tu dobra teu joelho e levanta e dá graça, quando tu antes de colocar a primeira colher na boca e tomar o primeiro gole de Coca-Cola, tu baixa a cabeça e dá graças, tu está adorando. Pois tu se prostra num sentido de que tu reconhece quem é o teu provedor e do porquê tu come as delícias. E olha o fato de quem os comedores daqui, comer não é só uma necessidade, comer é algo prazeroso, é algo bom. Só que nós vamos nem entrar nesse assunto aí, mas Deus é misericordioso, igreja. Glorifique a Deus também por todas as delícias que você já comeu. Aleluia, Senhor. Então não se trata do lugar, do ambiente, se trata
do entendimento que você tem acerca de quem Deus é, de reconhecer quem Deus é. E o que é essa questão de em verdade? Em espírito, beleza, não tem nada a ver com matéria, não tem nada. E o que é em verdade? No sentido de que? A gente traz para os dias de hoje. Em verdade, as pessoas hoje, elas buscam criar formas e meios e métodos de atrair as pessoas aqui para dentro. Para que ao chegar aqui que eu falo nos ambientes congregacionais, de alguma forma elas se divirtam, de alguma forma elas se sintam bem no sentido físico da coisa. E quando Deus fala no espírito, no estado espiritual de verdade, Ele não está dizendo que esse espiritual verdadeiro não é você estar cheio do Espírito Santo e sapatear muito. Não é esse tipo, até porque existe uma regra quando o nome está escrito em letras maiúsculas e em letras minúsculas na Bíblia. É um estado de espírito com letra minúscula, o seu espírito perante Deus. Está lá na Bíblia, lá em espíritos escrito pequeno, quer dizer, é você, o seu espírito reconhecendo em verdade no intelecto quem Deus é. Aí você adora com inteligência, você não vai sair rodando, dando tabefe na cara das pessoas, você não vai sair fazendo coisas absurdas que não tem nada a ver com adoração. Então, em espírito e em verdade. E por que eu falo essas coisas? Porque eu já vi, já aconteceu, e eu já chorei porque eu não sabia rodopiar do mesmo jeito. Não tem, graças a Deus a gente aprendeu. Eu já vi amigo meu levar mãozada, meu irmão, rodando aqui no evento, e o cara, gente, não tem nada a ver com adoração, não tem. Entendam que Deus, Ele criou a gente. Se existem uns caras tipo inteligentes, que nem o Felipe, que nem o Rafinha, que nem o Rogério, que nem a irmã Maria Suiane, inteligente que nem vocês aí, tudinho. Imagina só se a gente já é inteligente. Imagina que dirá o nosso Deus. Ele é infinitamente mais. Então não imagine o Espírito Santo descer sobre você e você sair. Não tem nada a ver adoração. Honrar a Deus não se honra dessa forma. O que Deus quer é um coração quebrantado. O que Deus quer é verdade, sinceridade. É isso que Deus quer. Daí Jesus usava vários exemplos, como a oração do publicano e do religioso. O cara chega lá, Senhor, obrigado, porque eu não sou como ele ali, que é pecador, cachaceiro. Aí o outro cara lá atrás não chega nem perto do púlpito, né? Aí bate no peito, chorando e fala: tem misericórdia porque eu sou pecador. Aí Jesus pergunta, retoricamente, quem foi que saiu justificado nessa oração? É óbvio que foi o que pediu misericórdia, porque a gente não consegue se justificar. Quem justifica a gente é Deus. Quem justifica a gente é Deus. Então a adoração é isso, meu irmão. É prostrar-se diante de Deus com palavras, sim, com atitudes, principalmente, com sentimentos, sim. Mas hoje, de alguma forma, Satanás deturpou isso daí também. Deturpou, e hoje no culto a gente canta emocionalismo, a gente prega emocionalismo, e quando a gente dá fé, a gente virou aqui um agitador qualquer. Quando você pode chegar aqui como um professor qualquer e ensinar as escrituras acerca do que ela é. E se Cristo não for suficiente para você glorificar, para se adorar, nada mais será. Eu vou chegar aqui, eu vou te impressionar com jogo de voz, com um monte de coisa, tu vai sair daqui impressionado, mas chega ali fora, o meu potencial motivacional não vai alcançar a divisão da tua alma. E tu não vai se arrepender, tu não vai mudar, tu não vai converter-se a Cristo Jesus. Então de nada serve. E Jesus senta lá no poço e começa a conversar. Homens naquela época não conversavam com mulheres que não conhecessem, que não fosse a sua esposa. E Jesus chega quebrando tabus. Ainda mais se o cara torce Ceará, Jesus Ceará, e a mulher torcendo Fortaleza. Não conversavam entre si. Não dá. Então, Jesus quebrou um monte de tabu. Cadê trouxeram a prostituta lá, e aí, cadê os teus acusadores? Foram-se embora porque
eram iguais a mim. Então, beleza, eu não te condeno também, não vou te apedrejar. Agora não peques mais. Luta contra o teu pecado. O pecado ele está em todo mundo. Às vezes talvez você não seja um avarento por dinheiro, mas talvez você seja agressivo, talvez seja violento. Talvez você não seja violento nem avarento, mas talvez você seja viciado em pornografia. Talvez você não esteja isso nem aquilo outro, mas tem outro. E é o conselho que Deus deu para Caim. Querido, o pecado está na tua porta, porém domina sobre ele. Domina, porque já entrou no mundo e está na mente do pastor, na mente do obreiro, do bispo, do apóstolo, tá? Agora a diferenciação é a forma de como essas pessoas se comportam diante de Deus e diante do pecado. Porque eu sou um réis mortal, meu irmão. Eu posso estar aqui, passar uma mulher ali bonita, mal vestida ali na rua e fazer o filme aqui enquanto prego. Agora qual é o meu diferencial? O Espírito Santo me convencendo de que isso é miserável ser assim, e em contrapartida eu me recuso a me deleitar nesse tipo de pensamento. E ao me recusar, meu irmão, eu vou me santificando. E enquanto eu viver aqui na terra vai ser assim, mas haverá um dia, creio eu, que eu serei incorruptível. E eu vou zombar dessas coisas, eu vou zombar de morte, eu vou zombar de pecado, eu vou zombar do inferno, porque eu serei superior a eles em Cristo Jesus. Então não terei mais que temer. A minha esperança é essa. Minha esperança é essa. É por isso que o salmista glorifica, disse o Senhor ao meu Senhor, te assenta aqui, fica sentadinho aqui, que eu vou pôr os teus inimigos como um tapete sobre os teus pés. E ele vai dizer que este santo, nessa mesma passagem, não conheceu a corrupção. E é por causa desse cara, corrupção no sentido de que ele morreu por 3 dias, por nossa causa, por causa da gente, mas ele ressuscitou. Então eu tenho esperança que mesmo que eu leve um tiro na cabeça e esse corpo aqui apodreça, a minha alma, o meu espírito está guardado em Cristo, e vai chegar um dia que, como num filme, no estalar de dedos, o Senhor Jesus me ressuscitará, e esse corpo aqui não estará mais sujeito às misérias que estão sujeitos hoje. Mas enquanto esse dia não vem, eu luto, que acolá eu vou cair, que acolá eu vou ceder a algum pensamento, um momento de ira, mas isso vai me trazer dor, constrangimento, sofrimento, e eu não vou mais querer passar por aquilo, eu vou lutando, e eu vou me aperfeiçoando. E isso é adoração. E isso é adoração. O político que adora a Deus, ele não se corrompe no sentido financeiro da palavra. A autoridade que adora a Deus, ela não se corrompe no sentido da palavra. O empregado, o funcionário, o zelador que adora a Deus, ele não se corrompe por dinheiro. O marido que ama a Deus, ele não se corromperá por belezas femininas e vice-versa. A família que ama e que adora a Deus não se corrompe. O pecado está à nossa porta. Dominemos sobre ele. Dominemos sobre ele. E a recompensa de lutar contra Satanás, contra a nossa própria carne, a recompensa de adorar a este Deus em espírito e em verdade, ela vai além da nossa compreensão. Ela vai além. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as aflições e tribulações... É Paulo que fala isso, irmãos? É Paulo. Não se comparam com a glória que vai se revelar. Então, em nome de Jesus, não trate esses 60 anos que você tem de vida terrena como se eles fossem tudo. É loucura. Lutem contra os desejos, lutem contra as tentações, peçam a Deus força, e se vocês caírem, clamem a Deus, Ele é poderoso para levantar, mas não caiam todo dia. Caiam uma vez a cada 10 anos, uma vez nasce, vá vencendo de glória em glória, dia após dia. A recompensa, meus queridos.
Há 20 anos atrás eu era um moleque, agora eu já sou pai, daqui a mais 20 anos eu já sou velho e depois avô, e se eu chegar lá, passa rápido demais. Eu não posso viver isso daqui sem me prostrar diante do Deus da eternidade. Eu não posso, é loucura. Então, um jovem na sua juventude, dedique-se a Deus. Deus não quer que você viva uma vida de sofrimento. Deus não quer te impedir de ir numa praia, de ir num restaurante, de ir num cinema, não. Deus quer que você o adore. E nessas coisas que você faz, que você faça em santidade, em adoração. É isso que Deus quer. Deus não quer te privar daquilo que Ele mesmo criou. O sexo é ruim? Não, não é ruim. É algo bom que Deus criou, mas dentro de quê? Dentro de quê, Felipe Alexandre? Matrimônio. É algo maravilhoso, meu irmão. Década de 80, uma mãe não falava para uma filha, a menina ia casar, tinha que descobrir tudo na doida. Porque era um absurdo um crente falar sobre isso. Não é. Hoje em dia os adolescentes já sabem demais, já vão adiante. Não é assim que Deus quer. Há tempo para todas as coisas. E tudo o que Deus criou é bom para o próprio Deus criou e falou. É bom. Agora, de que forma usufruímos dessas coisas? Quer aprender de Deus? Prostre-se, leia a Bíblia, ore e peça. Vocês vão aprender, vocês vão crescer. Então, entendam que hoje Deus não está sendo adorado da forma correta, porque a gente está deixando de ler a palavra, estudar a palavra como quem estuda português, matemática e até com mais afinco. Isso aqui é poder de Deus, igreja. É poder de Deus, já foi copiada, recopiada, já comentaram, já fizeram um monte de coisa, mas continua com verdades absolutas. E ela só transforma a sua vida se você colocar em prática. E colocar isso aqui em prática não é fácil. O concursado, ele não consegue, ele não almeja a aprovação, ele não alcança a aprovação se ele não dedicar 1 ano, 2 anos de estudo. Da mesma forma, a palavra exige dedicação. Não se passa numa prova sem se dedicar. Não casa-se com uma mulher amada se você não investir, não for falar com o sogrão, não investir na menina e tudo mais, e vice-versa. Tudo que é bom exige dedicação. Por que que o reino de Deus não seria diferente? Pelo contrário. Se não me engano, Cristo fala mais ou menos assim, ó, desde João Batista até adiante, é tomado pela força. É tomado pela força. Que tipo de força? Tomado de que tipo de forma? Renúncia, santificação. E tudo isso vem por meio de dedicação. Então entenda, adorar a Deus não é pular, não é gritar. Adorar a Deus não é estar dentro desse ambiente. Isso aqui não significa nada para Deus, quase nada. Congregar em mandamentos, sim, é bom, mas o que realmente importa para Deus são vocês. Se fosse lá fora, para Deus tinha a mesma importância. E importa ainda mais se vocês estiverem nesse estado, espírito e verdade. A verdade da palavra de Deus, igreja, ela provoca a verdadeira adoração na gente, como eu falei antes. Se eu começar a falar aqui sobre quem Jesus é, sobre a grandeza dele, a majestade dele, o poderio, sabe? Aquele que às vezes os filmes enfatizam tanto os arcanjos, os demônios, como eles são seres espirituais poderosos. Mas esses caras, eles respondem a Jesus Cristo. Você bota um seriado ali, vixe, o Arcanjo Miguel, vixe, o cara chega assim na cena do filme, é o Todo-Poderoso. Ele responde a Cristo, meu irmão. Legiões de demônios aterrorizando e tal. Eles se prostram, tem passagens na Bíblia que o cara vinha lá, vinha aquele judeuzinho.
Judeu simples, nem bonito era, que a Bíblia diz que era desprovido dessas coisas, de beleza, essas coisas. Lá vinha Jesus Cristo andando. Aí lá vem um cara com legiões de demônios dentro dele, acostumado a arregaçar pedaços de ferro, acostumado a se soltar de um monte de gente segurando. O cara tinha uma força excomunal e ele corre para cima, e quem via de longe, os pastores dos porcos devem ter pensado: vixe, agora aquele judeuzinho ali vai descolar. Aí o demônio chega aí você prostra. Quem é você? Não chegou a nossa hora, pelo amor de Deus. Cala a boca e sai. Sai, deixa a gente ir pelo menos para os porcos. É assim. Não existe essa queda de braço, Deus e... Não, meu irmão, Deus é soberano, Ele é supremo. Ele é o Criador de todas as coisas. E Cristo Jesus é Deus. Quando Ele estava na terra, Ele era o Filho de Deus. Lá no céu, Ele é o cara. Ele é igual a Deus. Ele está do lado. É a mesma coisa, são a mesma vontade, o mesmo desejo. Eu não vou entrar nessa questão, porque tanto é difícil de explicar, porque Deus não cabe aqui dentro para explicar Deus. Mas entendam, meu irmão, Cristo Jesus é tudo. Então, se você vai comer para a glória de Deus, se você vai no cinema para a glória de Deus, tomar um açaí para a glória de Deus, casar para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, passear na rua para a glória de Deus, visitar alguém no hospital para a glória de Deus, se vai viver, viva para a glória de Deus. Evite a mentira, evite a falsidade, evite a inveja, evite a fofoca, evite a ira, evite a soberba, a ganância, a arrogância, a maldade. Evite. Está dentro de você, mas você pode dominar sobre ela. Meus irmãos, só para finalizar, os cultos hoje, na maioria das congregações, eles são, a palavra bem bonita, antropocêntricos, voltados para as pessoas. Algumas congregações você vai se divertir demais, porque vai ser super interessante, vai ter de tudo. Mas essas coisas, elas não modificam, elas não transformam, então não adianta. É como querer colar, meu irmão. Você pode até passar na prova colando, mas no dia que você chegar numa empresa que tiver que provar o conhecimento, você não vai ter. Então você não vai alcançar o objetivo final de todo o estudo, que é um bom emprego com um bom salário. Você não vai. Eu acho que o meu tempo já... Graças a Deus o meu celular está no horário de verão, porque senão já seria 5:10. Então, queridos, lutem contra o pecado de vocês. Vocês são pecadores. O fato de vocês terem confessado Cristo Jesus não isentou vocês, não. Tem que bater todo dia na natureza que vocês têm. A diferença agora é que Deus dá força para isso. O Espírito Santo, Ele dá força para isso. Ele te mostra o mal dentro de você. É isso que diferencia. Mas como um patrão mundano que eu tinha dizia: cutuca na ferida certa do homem mais manso do mundo para tu ver do que ele é capaz. Todos nós temos um mal dentro de nós. E temos que adormecê-lo, temos que vencê-lo. Isso exige força, sofrimento muitas vezes. Renunciar ao meu vício, seja lá ele qual for, exige determinação, dedicação. Renunciar... Gente, rapidinho, abre aspas. O meu avô, ele fazia a gente segurar os animais no interior para curar as feridas lá. E quando o animal dava trabalho, que era brabo, ele obrigava a gente a segurar e ele esmurrava. Buf, buf. A gente tirava a cara assim porque passava perto. Isso ele ficou. De alguma forma, quando eu me iro, eu me vejo. O Espírito de Deus me mostra na minha consciência. E tu tá. Se tu for adiante, tu vai ser igualzinho a ele. E eu tenho isso. Essa questão de ira, de violência. Nunca bati em ninguém, graças a Deus. Só nos campos de futebol, quando era pequeno. Bati e apanhava muito. Nova criatura. Mas está aqui dentro. Se cutucar demais e não tiver o Espírito Santo para me segurar, eu sou um perdido, meu irmão. Miserável. Façamos força. A recompensa, ela é maravilhosa. Tanto aqui para agora, não é só a eternidade, não. Aquele que vive à luz da palavra de Deus é diferente.
Mesmo que o salário não seja alto, mas vai ser um sono tranquilo. Mesmo que o status não seja grandioso, mas haverá pessoas que te amem de verdade. Mesmo que você não seja pregador de multidões, mas Deus vai te usar para pregar para poucas almas que você apresentará a Cristo. Então lutem contra o mal dentro de vocês, contra o mal que está no mundo, contra Satanás. E vocês não estão sós nessa luta, vocês não estão órfãos. Ah, mas Jesus está lá à direita de Deus, e agora? Está lá em cima, eu estou aqui sozinho, não. Quem é que está aqui, igreja, com a gente agora? O Espírito Santo. Ei, eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos, enviarei outro Consolador, no sentido de, esse outro em que sentido? Alguém igual a mim, com a mesma capacidade de convencimento, de fortalecimento, com o mesmo poder. É tanto que quando Cristo foi, que os apóstolos foram revestidos desse Espírito, eles faziam as mesmas coisas que Jesus. Ressuscitavam mortos, curavam enfermidades. Por que isso não acontece mais hoje? Questão de fé. O Espírito ainda atua. Quantas vezes já orei por emprego e Deus respondeu? Já orei pelo dinheiro de pagar o boleto e Deus respondeu? É do tamanho da sua fé. Se for só a fé só para pagar o boleto, é isso aí. Mas se for fé para a eternidade, tu entra nos portões de Jerusalém. Então que Deus abençoe a igreja. Entendam o que é adoração. Não se iludam, meu irmão. Se a música estiver boa, se a banda for boa, se a roupa está bonita, se a igreja está cheia, isso não quer dizer coisa alguma. Não se iludam com isso. Porque tem um cara que entende de festa, entende de adoração. Esse cara é Jesus Cristo. Ele está lá agora, meu irmão. Tem gente perfeita lá adorando Ele. Tem seres espirituais perfeitos. Que tocam melhor do que o Rafinha, que cantam melhor do que eu. Os caras lá são... Então, isso daí é uma parte. Sim, honra a Deus, sim, honra. É útil, é. Mas há mais, e Deus quer mais de nós. Porque Deus está preocupado com vidas. Com comportamentos, com mudança, arrependimento, regeneração. Foi para isso que Ele desceu das alturas e veio para cá. Então, que Deus abençoe vocês. Essa é a palavra. Adorem em espírito e em verdade. Glória. Cante assim: os reinos se abalam